Olá, sejam bem-vindos a mais um Conexão América, um programa onde nós mostramos a você o que está acontecendo dentro dos Estados Unidos sem o bullshit dos correspondentes internacionais brasileiros. E no programa de hoje, a Convenção Nacional Republicana de 2020. Eu peço a você que curta, compartilhe, ative o sininho e faça tudo o que a gente tem direito no canal, tá bom? Eu volto depois da vinheta. Boa noite, Marcelo. Tem como não ficar arrepiado? Tem como gostar desse país e não achar uma coisa dessa bonita? Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal. Obrigado por estar assistindo mais esse programa com a gente. Não, foi uma coisa linda e foi uma convenção para quem ama os Estados Unidos da América, para quem respeita esse país como uma melhor nação, o melhor país que existe na Terra e foi uma convenção realmente para tirar lágrima. E que diferença, né, Marcelo? Que diferença entre a semana passada e o ódio ao país, a vergonha, o clima para baixo, as queixas, nenhum momento de agradecimento, né? Eu sempre brinco que. Brinco não, sempre falo que a primeira coisa que a gente faz na oração é agradecer a Deus pelas coisas que a gente tem, né? Será que não tem nada. Primeiro você tem que acreditar em Deus e eles retiraram Deus até do juramento à bandeira. Mas será que não tem nada nesse país para eles agradecerem? Não, os democratas eles assumiram completamente a característica de ingratidão, né? Eles são os ingratos, eles não gostam dos Estados Unidos. É, Como a gente já conversou antes, é uma coisa que tomou conta do Partido Democrata ultimamente é esse sentimento anti-americano, de ver a história dos Estados Unidos como uma história de opressão, de roubo, né, de roubo de países periféricos e opressão de minorias. E é assim que eles enxergam os Estados Unidos e é assim que o Partido Democrata hoje atua, né? Todas as suas propostas e todas as suas políticas são com o objetivo de denegrir os Estados Unidos e de destruir os Estados Unidos para botar alguma coisa diferente no lugar. Eles nem escondem isso mais. É interessante porque a gente que é brasileiro está acostumado com um sentimento de anti-americanismo na esquerda brasileira, né? E a mesma coisa na Europa. A esquerda europeia é uma esquerda americana porque os Estados Unidos representam... Anti-americana, porque os Estados Unidos representam o capitalismo, o cristianismo, tudo aquilo que eles gostariam de destruir. Mas o anti-americanismo dentro dos Estados Unidos, ele pode não ser uma novidade, mas ele, sem dúvida, tem se agravado, né? Ele não só se agravou, ele realmente se agravou, ele se tornou mais extremo, mas ele também aumentou em número, ele tomou conta do partido, né? Hoje não existe mais no Partido Democrata espaço para um patriota, né? O cara que eles fingem, né? Eles não podem abrir o jogo, porque senão eles perdem voto, perdem apoio popular, mas eles não têm mais nenhuma vontade, interesse de mostrar patriotismo. Se eles pudessem tirar a bandeira dos Estados Unidos de todos os eventos do partido, eles tirariam sem problema nenhum. Eles não gostam dos Estados Unidos, eles querem mudar os Estados Unidos para algo diferente, eles querem destruir cada alicerce que sustenta a nação, e eles não escondem mais isso, e a convenção do Partido Democrata foi um show de demonstrar isso que a gente está falando. Pois é, mas aparentemente, doutor, entrando aqui no nosso formato tradicional, a Sandra Coutinho, que é aquela jornalista da Globo News, ela assistiu uma outra convenção. Ela diz o seguinte, e tá aqui o tweet dela: assustadora a mensagem negativa, de medo e cheia de mentiras da Convenção Republicana. Que fique claro, o Partido Democrata também é de direita. Eu fui pioneiro, eu vou falar aqui olhando para a câmera, eu fui pioneiro em avisar que existia algum complô para distribuição de psicotrópicos na redação da Globo News. Não é normal
Eles estão tomando mais psicotrópico do que normalmente. Não Com é, não é certeza. normal. Não é normal. Isso não é uma situação normal. Não, a situação não é de normalidade. Onde na semana passada eles dizem que a Kamala Harris é conservadora. Conservadora. E nessa semana o Partido Democrata é um partido de direita. Eu ainda fiz um comentário e ela continua apenas algumas diferenças. Defende algumas políticas sociais, como a saúde e a educação nível superior, um pouco mais acessíveis. Um pouco mais acessíveis são absolutamente gratuitas, pagas por terceiros. Isso não é socialismo. Não, imagina, minha querida. Imagina. Aí eu ainda sou gentil com ela. Falo, senhora, senta aqui, vamos conversar. Assiste o Conexão América sobre a convenção do Partido Democrata. Pode assistir os outros episódios também, são todos ilustrativos para ela. Mas não é normal. Não é normal. Assistiu outra convenção, né? Independente dos problemas de conceituar o que é esquerda ou direita, de saber o que diz o Partido Republicano ou o Partido Democrata, ela assistiu uma outra. Dizer que a convenção republicana foi uma convenção. Deixa eu usar as aspas delas aqui. De mensagem negativa e medo. A convenção republicana talvez seja a convenção mais pra cima que eu vi nos últimos anos, né? Mais pra cima. Mais positiva e de menos medo. o tweet dela é o exato inverso da verdade. Então, se você quiser saber a verdade, você lê o tweet dela, faz o inverso, né, bota no espelho, e aquilo é a verdade. Né? É exatamente tudo que ela falou é o contrário, o exato contrário do que é a realidade. O primeiro discurso que viralizou na convenção republicana, discurso negativo, foi a Kimberly Guilfoyle, que é a namorada do Donald Trump Jr., do filho do presidente, e foi âncora da Fox News, promotora e tudo mais, mas ela viralizou pela essa atitude negativa que ela teve logo no primeiro dia. American dream. Ladies and gentlemen, leaders and fighters for freedom and liberty and the American dream, the best is yet to come. The best is yet to come. O melhor ainda está por vir. O melhor ainda está por vir. Esse foi o nível de negativismo. Caiu até um raio aqui atrás no trovão quando ela falou. Encomendou, né? São os efeitos especiais. A gente tá elevando o nível do programa. Agora eu contratei efeitos especiais ali pro fundo. Eu acho que tá piorando. Olha, aqui no Conexão, a gente faz duas coisas, né? O programa surgiu e existe para duas coisas. Primeiro, para desfazer as mentiras que a imprensa brasileira faz sobre o que acontece nos Estados Unidos, mas ele tem um outro propósito também, que muitas vezes a imprensa americana simplesmente não cobre o que aconteceu nos Estados Unidos. Então, no caso da Convenção Democrata... A imprensa brasileira, né? No caso da Convenção Democrata, houve ainda algum tipo de cobertura, né? Mas no caso da Convenção Republicana, a gente não sabe. Então eu separei aqui, Marcelo, só alguns highlights, né? Não tenho a pretensão de passar todos os discursos aqui, foram 5 dias, mas só para o espectador do Brasil ter um pouco de ideia de quem falou, o que falou. Então, eu falei aqui da Kimberly Guilfoyle. Esse discurso aqui, do Máximo Álvarez, esse foi um dos mais emocionantes para mim, um dos mais bonitos. Onde ele conta a história da vinda dele de Cuba e do que de novo, é um discurso bonito, inspirador, né? Um clima positivo de como a América foi o país que representava para ele a salvação da tirania socialista e de como que hoje os Estados Unidos podem estar assumidamente, nas palavras do próprio Bernie Sanders, como que propostas socialistas que eram impensáveis e extremistas na América hoje em dia, hoje são mainstream dentro do Partido Democrata, né, Marcelo? O discurso dele foi realmente emocionante, é difícil de não chorar dentro do discurso dele, especialmente pessoas como nós dois, que somos imigrantes aqui, então não tem como você não se sentir representado pelo que ele disse, né? Um cara que ele falou que o pai dele saiu fugido da Espanha e depois de Cuba com ele, e ele conta que fugiu aquela opressão, né, do regime de Fidel Castro, e é muito interessante que a visão do cubano, e é uma visão muito comum do cubano aqui na Flórida, né, que eles relacionam o discurso do democrata hoje com o discurso que ele ouvia na época do Fidel Castro, né, e é muito bonito mesmo o que ele fala, e ele conta que ele é muito grato, né, ele exala gratidão durante todo o discurso, que é o oposto do que os democratas fazem, né? Ele diz, tem uma frase que ele diz que é linda, que mesmo que ele perca tudo,
que ele tem hoje, ele não perderia 1% do que lhe foi dado pelos Estados Unidos, que foi a liberdade. É um negócio... Eu sugiro que todo mundo veja esse discurso dele, que é uma coisa linda. E ele fala... não me lembro exatamente com que palavras que ele disse, mas basicamente no final a mensagem dele é: o que os democratas querem fazer com os Estados Unidos é socialismo. E se eles conseguirem, não vai ter mais para onde a gente fugir. E a gente que é brasileiro sabe exatamente isso, né? Porque a gente fugiu, digamos assim, das políticas socialistas do Brasil, né? A gente fugiu para estruturar as nossas famílias e criar nossas famílias num país onde que não tivesse política socialista. E eu disse isso uma vez, numa entrevista que eu dei na One American News Network. Eu falei, olha só, todas as políticas que o Partido Democrata está tentando e está propondo, o Brasil já tentou e elas falharam miseravelmente. Por quê? E tantos outros países, né? Por quê? E nos estados que eles dominam também falham. Também falham. Falham em todos os lugares, exatamente. Bom, o Donald Trump Jr. também falou no discurso. O discurso do Donald Trump Jr. foi bacana, foi um discurso animado, com um tom mais cômico, mas não, eu tô passando aqui, vou tentar seguir mais rápido para a gente poder se deter aqui nos pontos principais. Mas não posso deixar de citar. Esse discurso do Mark e da Patricia McCloskey, quem não lembra, esse foi o casal que em St. Louis teve os manifestantes do Black Lives Matter lá, os vândalos do Black Lives Matter invadindo a rua deles, e eles tiveram que se defender com ele, né, ficou famoso por estar segurando um R15, até segurando todo errado e tal, e elas bradando uma pistolinha na mão, e ficaram famosos, mas no final acabaram processados criminalmente no estado e estavam exercendo puramente o direito de defesa deles, né? Mas achei bacana eles terem sido chamados para falar na convenção do Partido Republicano e terem ido, porque ele é um advogado e com tendências democratas, vive num círculo democrata e tudo mais, mas é só... E defendeu muito, e ele viveu de defender minorias, né? Causa de minorias. Defendeu de negros, inclusive. Exato. E o advogado dele é um advogado ligado também ao Partido Democrata, no caso. Então, assim, achei bacana ele ter foi ilustrativo ele ter ido para lá, porque no final das contas é aquele negócio, né? Quando as pessoas conhecem de perto o que é a plataforma do Partido Democrata, elas é quando sente o fungar no cangote, o cara muda, não tem como não mudar, né? Não, é interessante que no Jornal Nacional eu assisti quando eles deram... Esse aí foi um dos poucos discursos do Partido Republicano que o Jornal Nacional se referiu especificamente, e eles mentem, né, dizendo que o casal ameaçou manifestantes pacíficos que estavam passando por ali. Passando pacificamente, andando por ali, o que é uma mentira, né? O portão da propriedade privada. Aquilo não era rua. Aquilo era um condomínio fechado, privado. Exato. Eles quebraram o portão, invadiram. E ameaçaram invadir a casa dele. Violentos, indo em direção à casa, gritando ameaças. E não teve nada de pacífico, mas de manifestantes pacíficos passando pela rua tranquilamente em frente à casa, e esses dois supremacistas saem armados para... Quer dizer, a Rede Globo realmente é uma piada, é uma palhaçada. Como se não tivessem outros... esses manifestantes pacíficos já não tivessem, naquele momento, destruído metade das cidades da América, né? Aqui em Miami destruíram... Na própria cidade. A própria cidade deles. Bom, um outro discurso que foi bacana também, impressionante, num certo sentido, até pela eloquência, foi o da Melania Trump, que foi... cujo grande highlight foi foram dois grandes momentos highlights na mídia internacional. Primeiro foi acho que foi a Bette Midler, que fez chacota da pronúncia do inglês da Melania. E, coitada, ela só fala 5 idiomas, né? Realmente... Não, e não é engraçado, uma analfabeta. De repente pode fazer piada com o imigrante, humilhar o imigrante. Pode. Né? Você imagina. A esquerda nessa hora pode. Pode, claro que pode. E o outro ponto bacana foi o momento que eu achei a cobertura jornalística brasileira muito séria a respeito desse discurso. Por exemplo, a editoria internacional do UOL cobriu muito bem. Reação de Melania Trump a Ivanka em convenção republicana viraliza. Repare que eu não tô na editoria de fofoca. Eu tô na editoria internacional do UOL. Não é comédia, não tô no Kibi Louco. Eu tô aqui. Editoria internacional do UOL. Reação de Melania Trump a Ivanka em convenção republicana viraliza. Aí fala da cara que a Melania fez pra Ivanka na convenção republicana. Repara como é que quando eles querem falar
sobre o discurso, por exemplo, da Michelle Obama. Michelle Obama abre convenção virtual democrata com Trump à espreita. Aí vem aqui, escreve pra caramba, tudo que a Michelle falou, aspas e tudo mais. Ninguém falou da carinha dela. Aspas e tudo. Aqui, ó, 5 páginas de texto. Aqui, ainda termina. Para republicanos, o evento democrata pode ser uma lição a ser aplicada na próxima semana. O que, aliás, é um ponto interessante, né? Até a qualidade da convenção mesmo, a qualidade visual, a qualidade de empolgação, a forma como os discursos foram feitos, foi um banho, né? A audiência na internet foi infinitamente maior, mas foi um banho, né? Me impressiona nisso porque os democratas, eles dominam o show business, essa é a arena deles. Todas as convenções democratas são tradicionalmente melhores que as convenções republicanas. Mas dessa vez foi diferente, né? Os republicanos conseguiram fazer um cenário bonito, uma montagem de discursos, um line-up. Engraçado, né? Eles terem perdido na própria arena deles, né? Isso sem tirar da mensagem, a gente tá falando só do formato, visual, do negócio, do formato. Visual. E realmente foi muito melhor e muito mais para cima. E realmente fica aquela impressão de que os democratas acham que já está no bolso, ou eles acham que já está no bolso ou que eles já perderam, né? Que eles não estão, eu não vejo esse empenho. Eu não sei se você tem essa mesma impressão que eu, mas eu não vejo esse empenho. Parece que eles não capricharam, que eles não... Faltou capricho. Faltou capricho. E parece que o discurso da Michelle Obama já era gravado de antes. Ela gravou antes da própria Kamala Harris ter sido eleita, ter sido escolhida, então por isso ela nem menciona a Kamala Harris no discurso dela. Parece que já estava um negócio pré-gravado, um troço sem capricho, sem empolgação. Você vê uma diferença muito grande, e você não vê isso a imprensa brasileira noticiando sobre as convenções, nem toca nesse assunto, obviamente. E não teve nenhum momento de mitada, né? E falar de mitada, eu queria falar que, pra mim, o grande mito dessa convenção não foi Donald Trump. O Donald Trump é um cara legal, ele é rico, ele é bilionário, ele virou presidente dos Estados Unidos, mas ele nunca vai ser tão legal quanto o Nick Sandmann. Ninguém nunca vai ser tão legal quanto o Nick Sandmann, porque é o seguinte, não importa o que você faça, você não vai conseguir, na CNN, falar mal da CNN, pago, aliás, muitos milhões de dólares pela CNN. Não é isso, doutor? É isso aí. Para quem não sabe a história do Nick, ele fazia parte de uma escola católica e eles estavam numa excursão, se eu não me engano, para ver um monumento, não sei se de Abraham Lincoln, o que era. O Lincoln Memorial. Lincoln Memorial. Então eles estavam lá e gravaram um vídeo curto dele no momento que ele estava com o boné do Trump, do Make America Great Again, então virou um alvo da imprensa, né? E um ativista de índio, né, nativo índio americano, batendo com um tambor na cara dele e ele imóvel olhando para a cara do sujeito. E aí viralizou, e a história narrativa era de que ele partiu, eles, né, porque todos os garotos da escola estavam usando o boné, quase todos, e aí óbvio que viraram alvo e tinham que ser atacados, porque como é que eles ousam, né, serem supporters, serem fãs do Donald Trump, apoiadores do Donald Trump. E aí a narrativa era de que eles partiram para dentro das minorias, do pobre coitado do índiozinho que estava ali, e depois que tentaram arruinar a reputação deles, o vídeo maior da história toda veio à tona e ficou claro, né, que os ativistas que estavam no local partiram para cima deles, e o cara estava batendo com o tambor na cara dele, e ele não fez nada, ele ficou lá imóvel. E aí ele, obviamente, a jogada de mestre, ele processou Washington Post, CNN. Todo mundo. Processou todo mundo que difamou ele e ganhou milhões de dólares. Centenas de milhões de dólares, tá multimilionário, ficou podre de rico. O cara virou multimilionário e foi lá na convenção republicana com a CNN mostrando ele, pagando ele e ele destruindo a CNN. Né? E disse que o seguinte, que se o Partido Democrata se importasse com as mentiras feitas pela grande mídia, ele teria ido na convenção do Partido Democrata também. Claro, ainda deu mais essa mitada. Eu sempre brinco. O cara que chegou mais perto do Sandmann foi o Bolsonaro lendo o editorial do Roberto Marinho em pleno Jornal Nacional. Foi a mitada mais próxima do Nick Sandmann. Um outro ponto bonito, falando rapidamente, foi o da Cissy Graham, que é a neta do Billy Graham, que, para quem não sabe, foi um dos grandes evangelistas da história dos Estados Unidos, lotava... O maior evangelista da história dos Estados Unidos, lotava estádios de futebol, viajava o mundo inteiro, espalhando a mensagem do cristianismo. Tem até um episódio do The Crown
onde conta o fascínio da rainha da Inglaterra, da rainha Elizabeth, pelo Billy Graham, e a neta dele fez um discurso muito, muito breve, mas bonito, sobre a liberdade de imprensa, sobre a liberdade religiosa dentro da Convenção Democrata. Republicana. Hoje eu tô que nem o Joe Biden, confundindo tudo que eu tô falando. Talvez eu esteja ficando senil também. Tô aqui pra te corrigir. É para isso que eu tenho um médico aqui me acompanhando. O outro momento que eu achei simbólico foi do Madison Cawthorn, que ele... Isso é simbólico porque a gente está num momento aqui, numa discussão grande sobre os ídolos do esporte que não estão se levantando durante o hino e tudo mais. E o Cawthorn faz ele é paraplégico, como dá pra ver, e ele tem um momento muito bonito onde ele se levanta numa forma de juramento da bandeira aqui. Be a radical for freedom. Be a radical for liberty. And be a radical for our republic, for which I stand. One nation under God, with liberty and justice for all. E aí ele faz ele segue aqui com o que se chama de Pledge of Allegiance, né, o juramento da bandeira, e faz um trocadilho com which it stands, né, a república que isso representa, para I stand, que significa para qual eu fico de pé, né. Fico de pé. Muito bonito, muito, muito simbólico. Outro grande momento foi o da irmã Didi Byrne. Esse é um assunto que eu sei, Marcelo, que você, tanto quanto eu, é um assunto caro para você, tanto quanto para mim, que é o assunto do aborto. Ela faz uma defesa à vida linda. Ela é uma médica também, não sei se você sabe. Ah, não sabia não, ela é médica também? Ela é médica. Muito bonito, muito bonita a defesa dela. Eu sou fã também, não tem como... Quem não é fã dela? Não tem só como se você é democrata. Não, cara, eu acho que... Democratas odeiam ela. Odeiam. Mas eu acho que até eles tinham que ter uma admiração. Essa mulher, eu acho que é a melhor secretária de imprensa que eu já vi na minha vida. Que eu já vi. Eu nunca vi ninguém igual a ela, porque além dela ser... É óbvio que ela é muito bonita, qualquer um acha, mas aquele caderninho dela, aquele negócio pra mim é bruxaria. Genial. Ela é bruxaria. Quem não assistiu... Mas ela parte para um lado diferente, ela faz um discurso humano, contando quando ela teve câncer de mama e fez uma mastectomia, doutor? É mastectomia? Quando você reduz você tira a mama? Isso. Obrigado. Ela fez uma mastectomia, retirou a mama e tal, e a primeira pessoa que liga para ela diz que quando acorda, é a Ivanka Trump, e a segunda pessoa que liga para ela foi o próprio Donald Trump. E eu tenho um episódio parecido, mas a primeira pessoa que me ligou, primeira pessoa antes da minha família mesmo, que me ligou quando a minha primeira filha nasceu, a Joana, foi também a Ivanka Trump. Então, eu assino embaixo do carinho, da parte humana que eles têm, né? E não sou o único, eu sempre digo isso, todo mundo que conhece o Trump pessoalmente gosta dele, né? As pessoas que têm contato com ele gostam dele, muitas vezes até esquerdistas, como o Pierce Morgan e outras pessoas, né? Os democratas já estavam dele, até ele virar o presidente republicano, né? Ele conta isso, ele conta. E é verdade, eu já testemunhei, eu falo sempre, já contei esse caso publicamente, que eu testemunhei uma vez que a Ivanka, a gente tinha um jantar e tal, pra bater papo, e ela cancelou comigo em cima da hora, porque ela ia num evento de despedida do Michael Bloomberg, que era amigo dela, era amigo da família. E hoje é um grande opositor, né? Eu acho que o Trump, ele ficou muito mais conservador quando ele começou a ver quem eram os democratas de verdade. Eu acho que ele... Não, eu tô muito, dele. Sem dúvida. E a Ivanka também. E falando, já que a gente tá falando de Bloomberg, um discurso bonito também foi o do Rudy Giuliani, sempre o prefeito icônico de Nova York, o homem que salvou Nova York do caos. Salvou milhares de vidas de negros em Nova York. Milhares de vidas de negros. E levou Nova York a 30 anos de paz e prosperidade, e o discurso dele é justamente sobre isso, como os democratas rapidamente, primeiro com o Bloomberg já houve algum certo declínio, mas o Bloomberg até era um independente, ele não era do Partido Democrata originalmente. Ele nunca foi muito esquerdista, ele era um esquerdista light. Ele era um esquerdista light. Era um FHC. Era, isso, ele era um tucano, o Bloomberg era um tucano. E o Como é o Marcelo Freixo, né? O Como não, o De Blasio. O Como também, mas não, o De Blasio acho que o João Willis é a direita do De Blasio. O João Willis é a direita. Esse foi um discurso também bacana, Marcelo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o casal Miller, sobre o discurso deles, porque foi um discurso também, uma história muito comovente. Explica essa história, por favor. Foi emocionante mesmo. A filha deles era uma voluntária
que viajou para a Turquia para ajudar refugiados na época do governo Obama. E ela tentou ir para a Síria porque um hospital na Síria, na fronteira, precisava de ajuda, e o ISIS sequestrou ela e rasparam a cabeça, torturaram, estupraram ela por muitos meses, mais de um ano. O líder do ISIS, ela era escrava sexual particular do líder do ISIS. Qual é o nome dele? Eu esqueci agora o nome dele. Al-Baghdadi. Al-Baghdadi. E os pais dela falaram que entraram em contato com o governo Obama várias vezes, e o governo Obama estava sempre preocupado com a parte política da história, né, e não deram muita atenção para eles, e que algumas vezes descobriram o cativeiro onde ela se encontrava, mas o Obama não agiu a tempo, porque estava preocupado com repercussão internacional das ações do exército americano, e eles mudavam o cativeiro e acabaram assassinando a menina. E daí, depois o Trump veio, né? O governo do Trump começou, mataram o exército americano matou o líder do ISIS, e eles ficaram sabendo depois que o nome da operação que matou ele era o nome da filha deles, né? E eles falaram que, claramente, se o presidente Trump fosse o presidente na época do Obama, minha filha estaria viva hoje aqui, porque ele nunca hesitou em falar com a gente, ele mostrou compaixão com a gente, e ele foi ágil, né, e eficiente para achar o cativeiro do cara e acabar com ele. Muito emocionante a história. Porque todo mundo sabe que o Trump praticamente acabou com o ISIS, que era um grande problema quando ele assumiu, né? Mas esse aspecto humano faz muita diferença, né? O que tocou a família mesmo, que eu notei no discurso deles, eu acho que todo mundo devia ouvir, é que quando eles descobriram que a operação que matou o algoz da filha deles tinha o nome dela. Porque isso mostra a importância nós não esquecemos os nossos, né? Exatamente. Nós não esquecemos os nossos. Nenhum americano fica para trás. Exatamente. E isso é muito importante. Outro momento também emocionante, bonito. E reparem a profundidade da beleza dessas mensagens. Das mensagens são todas pró-família, relações com Deus, relações com a família, relações das pessoas, uns se importando com os outros, o apelo da doença, o sentimento de pesar. Esse discurso da viúva do capitão David Dorn para mim, foi difícil até não chorar lembrando. Porque, enfim, as pessoas muitas vezes deixam pra lá, né, o negócio, as pessoas que estão colocando as suas vidas em risco pelas nossas, né? E no final das contas não é tão simples assim. Nem todas as vidas negras importam, né, pro Partido Democrata, né, Marcelo? Exatamente, porque ele era um negro, era um policial aposentado negro, que foi assassinado a sangue frio pelos pacifistas, pelos protestantes pacíficos do Partido Democrata, eleitores do Bernie Sanders e do Joe Biden, e mataram ele, e a imprensa basicamente ignorou completamente a história dele. Foi completamente esquecido, um homem negro que dedicou a sua vida inteira a servir e proteger a comunidade, era adorado na comunidade em que vivia. Bom, já falamos aqui sobre o casal Miller, e aí teve o discurso do Donald Trump, que foi o grande encerramento. E aí, vamos deixar a Globo, né? Vamos deixar a Globo falar, né? Combate à pandemia. Para salvar o máximo de vidas, estamos focados na ciência, nos fatos e nos dados. Mas nos últimos 7... E aí, vou dar uma interrompida rápida aqui, só pelo formato, para o espectador prestar atenção no formato. Eles não conseguem cobrir... Porque isso aqui é um programa de opinião, né? Então, é clara a minha opinião, é clara a sua opinião. A gente mostra os fatos e você chega à sua própria opinião. Você pode dizer, Paulo, não concordo com o que você fala, Marcelo, não concordo com o que você fala. Mas a gente vai lá e mostra os fatos na tela para você, fonte primária e tudo mais. Mas, teoricamente, o Jornal Nacional não é um jornal de opinião. E o que eles fazem aqui? Eles começam a fact-check e colocar que na verdade virou... Fact-check deixou de ser fact-check, né? Fact-check passou a ser mostrar a versão democrata dos fatos ao vivo. E eles começam a fact-check o presidente Trump. Então, sigo. Muitas vezes ele negou a ciência.
como ao recomendar o uso de remédios mesmo sem comprovação científica. Eles estão se referindo à cloroquina aqui, né? Yes. Que até hoje é um Claro. tema controverso. O Trump... E na época que o Trump falou disso, falou da cloroquina, era muito mais controverso ainda, né? Era muito menos... e ele nunca disse que funciona. Não. Ele nunca falou isso. Ele falou, nunca falou isso. É mentira. que tem resultados positivos, que muitos médicos gostam, que muitos médicos acham que Exatamente. pode ser utilizado, e você, como médico, pode falar melhor do que ninguém, né, Marcelo? A decisão de utilizar ou não um tratamento, um remédio, que na verdade já tem registro, é do próprio médico, né? E eu já usei muito a cloroquina nos pacientes na época que, quando começou a pandemia, não se tinha nenhum estudo, não se sabia muito sobre o vírus, e a gente sabe que a cloroquina é uma medicação relativamente para muito inócua, em termos de efeitos colaterais. Aqui nos Estados Unidos era de praxe usar cloroquina. E depois outros estudos vieram e já ficou mais na dúvida, e já se saiu do guideline e tal, mas na época que o Trump falou disso, era algo controverso, sim, era algo que estava se discutindo, e ele nunca disse que não era, entendeu? Mas querem dizer que ele é anti-ciência, que ele faz coisa da cabeça dele. Aquela má vontade da Globo e da esquerda, né, de querer fact-check o que não é fact-check, né? Eu vou deixar a Globo falando mais um pouquinho, que a gente comenta tudo no final. Ou quando sugeriu injetar desinfetante no corpo para combater o vírus, algo que pode levar à morte. O presidente também ignorou que mais de 6 milhões de americanos foram infectados. Não, eu tenho que parar. A prova deles que o Trump sugeriu que eu utilizasse desinfetante é muito ridículo. É o Trump falando assim, disinfectant. É muito ridículo. Eu tenho que parar porque eu tenho que chamar a atenção pro ridículo. Não, ele falou desinfectant. Eu entendi. Então, e se ele falou desinfectant e a gente disse que ele sugeriu que fosse injetado desinfetante, então é verdade. É assim que esses caras fazem. E mais de 180 mil morreram por causa da pandemia. Em vez disso, afirmou que o país tem uma das menores taxas de mortalidade por Covid do mundo. Mas dados da Universidade Johns Hopkins mostram que 7 em cada 10 países têm uma taxa menor do que a dos Estados Unidos. Enquanto Trump discursava no Jardim da Casa Branca, manifestantes protestavam do lado de fora. O presidente também ignorou a causa da maior crise social desde o movimento dos direitos civis da década de 1960, a violência policial contra negros. Poucos dias depois de um policial ter atirado 7 vezes pelas costas em um homem negro no Wisconsin, Trump reforçou... Um coitado, um homem negro que tinha 2 mandados de prisão por assalto sexual, né, agressão sexual e violência doméstica, que tomou 2 tasers nas costas, que se recusou a obedecer a ordem da polícia. Ele se atracou com um policial no chão. Se atracou com um policial no chão e, contra todas as ordens dos policiais, entrou num carro onde ele tinha uma faca no chão. É um pobre rapaz negro. Com crianças dentro do carro, né? E o engraçado é que eles contam como se... tinha criança dentro do carro, como se isso fosse uma... Coitado, mataram o pai na frente dos filhos. Sim, mas tem que lembrar que era um cara que estava com 2 mandados de prisão por assalto sexual, agressão sexual e violência doméstica, ele entrando num carro com uma faca com crianças. Não, e começou essa história também dizendo que ele estava separando uma briga só, e depois viu que é mentira. Que ele foi chamado por causa disso, né? Na verdade, quem ligou foi a namorada dele, que estava sendo, no momento, agredida por ele. Foi chamado por causa dele. Uma mensagem de lei e ordem e exaltou a polícia. Aqui ela comete um erro, né? Ela diz assim, ele ignorou a causa mais importante social da violência contra os negros. Não, ele não ignorou, não. É proposital, querida. Eu esqueço o nome dessa menina, Raquel Craque, não sei lá das quantas. Ela é até bonitinha. É a correspondente da Globo News na Casa Branca. Ele não ignorou, não, minha filha. A política dele só é diametralmente oposta à política dos democratas. É só outra. A política dele é de lei e ordem, é de elogio à polícia, incentivo à polícia, porque entende que a polícia, em geral, faz um bom trabalho. E ele entende que, nesse caso, não tem elementos ainda para dizer que houve nem erro. Não, né? nem erro. Que é verdade. Nem erro. Exatamente. Nesse verdade. caso, não tem. Então, existe a narrativa que a Globo quer, que seja verdade, que é um pobre rapaz negro foi assassinado porque era negro por um racista supremacista branco, e existe a versão que parece que é o que aconteceu pelo vídeo e pelas informações que a gente já tem, que a gente acabou de falar qual é, e pode ser algo no meio. Agora, a Globo exige que o Trump compre a versão mentirosa deles. E Exato. Se não comprar, ignorou a história, entendeu? Então não é isso. Os caras sequer entendem que existe uma outra coisa, que existe uma outra visão de mundo, né? Eles nem
tomam consciência disso. Como foi o caso do George Floyd, que se mostrou uma grande mentira, e mais ainda, mais para trás, o Michael Brown. Não que o George Floyd, no caso, não tenha mérito a crítica à forma como o policial agiu, mas ele não morreu por asfixia do joelho no pescoço. Pelo menos não é o que parece. Não é o que parece. E no caso do Michael Brown, foram já 3 investigações que inocentaram os policiais, e a imprensa, em momento algum, sequer pensa em noticiar ou pedir desculpa a respeito das mentiras. Inclusive pelo Departamento de Justiça do Barack Obama. Do Barack Obama. Disse que Biden quer cortar o orçamento da polícia e levar mais violência e caos às ruas. Biden Acho que vale parar aí. não é a favor dos cortes e que defende enviar mais verbas para iniciativas como o treinamento de policiais. Biden não é a favor do corte, então vamos lá. É uma entrevista, tá na página do GOP War Room. Tá aqui, Joe Biden pede para tirar dinheiro da polícia. E aí eu vou reproduzir o trecho. E a voz não é do Google, não. É que o rapaz que tá entrevistando ele aqui tem... Não sei qual é a descrição médica do problema que ele tem, mas ele não fala, ele fala através daquela maquininha. Nós concordamos que nós precisamos redirecionar uma parte do dinheiro, ou seja, tirar dinheiro da polícia. Defund the police, Yes, absolutely. I rest my case. Então o rapaz pergunta para o Joe Biden: você então concorda que algum fundo da polícia, alguma verba verba dedicada à polícia deve ser redirecionada, que é exatamente como eles próprios descrevem defund the police, né? Isso. E aí o Biden responde: claro, com certeza. Com certeza. Então, bota lá o que a Globo disse de novo, se você puder voltar, sei lá, uns 10 segundos, 5 segundos. Bota. E que defende enviar mais verbas para iniciativas como não é a favor dos cortes e que não defende enviar mais verbas para iniciativas como o treinamento de policiais. Ou seja, de acordo com eles estão dizendo que é a favor de dar mais dinheiro para a polícia. É o oposto do que o Biden falou. Exato. A notícia é o oposto do que o cara diz. Trump afirmou que faz mais pela comunidade afro-americana do que qualquer presidente desde Abraham Lincoln, que sancionou a abolição da escravatura nos Estados Unidos. Na década de 1960, o presidente Lyndon Johnson assinou a Lei dos Direitos Civis, que proibiu a discriminação com base na raça, cor, religião, sexo e origem, e também a lei que garantiu o direito ao voto às minorias. Em mais de 1 hora de discurso... É verdade, é isso que ela falou. Ou seja, mas é engraçado que eles não estão cobrindo o discurso, né? Não. Eles estão fact-checking o discurso. Eles estão te ensinando por que o Trump está mentindo. Exato. Na verdade, ela tá certa, né? Que o Lyndon Johnson realmente assinou o Civil Rights Act em 64. Mas eu vendo o que o Trump está falando, ele está fazendo uma hipérbole, que é uma coisa muito comum que ele faz, que é falar, eu fui o que fiz mais, né? Então o que ele quer dizer é que ele fez muito, né? E tá bom, mas eu concordo que em 1964, o racista, a propósito do Lyndon Johnson, que era um racista democrata, assinou, foi obrigado pelas circunstâncias do tempo. Depois de mais de 10 anos do Partido Democrata impedindo que o Civil Rights Act fosse assinado. Exatamente. Os democratas do Sul impediam que os negros tivessem direitos iguais aos brancos. E impediram isso por muitos anos, a despeito dos republicanos votando a favor. E de alguma forma, a esquerda conseguiu inverter a história. Gaslighting também, cara. Outro exemplo de gaslighting. Inverteram a história completamente, como se tivesse sido os democratas que libertaram os negros, que eram a favor dos negros. Pois é, seguindo aqui. O presidente fez mais de 20 declarações falsas ou enganosas. O presidente fez mais de 20 declarações falsas ou enganosas. Dane-se, é isso que eu tô te dizendo, na minha opinião. E não foi a única polêmica da noite. Não foi a única polêmica. Donald Trump quebrou a tradição e protocolos éticos. Tá aqui o nome dela, Raquel Krakenbull. Um grande palco para uma campanha política para mais de 1.500 pessoas. E com aglomeração e fogos de artifício, o espetáculo de Trump chegou ao fim. Aí ela fala de uma polêmica, essa polêmica é um negócio sem pé nem cabeça. Ela fala do Hatch, isso aqui é por causa do Hatch Act, que é uma lei que foi criada aqui na década de 30, acho que 38, pelo governo para impedir que o democrata Roosevelt continuasse usando os trabalhadores do departamento de trabalho, do departamento lá do New Deal que ele tinha para promover a economia, para arrumar voto para ele. Só que isso é uma lei que impede, se expandiu para impedir o uso da máquina pública para você fazer campanha.
Só que tem duas coisas aqui rápidas, né? A primeira é que o presidente e o vice-presidente estão excluídos da lei do Hatch Act, né? Da lei do Hatch. E a segunda coisa é que a Casa Branca é a casa do presidente. O presidente não tem outra residência. Então, na verdade, representa até uma economia ele ter feito o discurso de casa por todo o aparato de segurança e tudo mais. Então, ele fez um discurso de casa da mesma forma que o Joe Biden fez. A outra crítica que eles falam, vale citar muito rapidamente, é em relação ao fato do Mike Pompeo, que é secretário de Estado, ter dado algum tipo de declaração, ter feito um discurso durante a campanha, durante o evento. Mas também não tem nada a ver, porque o Mike Pompeo ele não estava falando na condição de secretário de Estado, não estava agindo como secretário de Estado, ele estava simplesmente dando a opinião dele como indivíduo. E é óbvio que nenhum indivíduo está proibido de ter a sua opinião política. Eles fizeram um estardalhaço, como, oh meu Deus, e agora? O que aconteceu? O Mike Pompeo quis falar, falou. Não, é engraçado que, podem acreditar em mim, a gente não tem o take, eu não gravei o resto, mas se você reparar a última frase dela aí nesse take, ela fala aglomerados, né? Criticando as pessoas estarem juntas na época do Covid e tal. E a reportagem seguinte é sobre os protestos do lado de fora da Casa Branca contra o Donald Trump. E aí, quando ela fala dos protestos do lado de fora, ela fala a maioria usando máscara. Demais. Quer dizer, mas fica tranquilo, que tá liberado. Ó, aglomerados, ali estavam aglomerados. Lá fora, marchas, protestos contra Donald Trump, a maioria usa máscara. A maioria tava demais. Então tá tranquilo. Estavam preocupados com o Covid. Exato. Os do Trump tava todo mundo sem máscara. Esse jornalista americano, eu queria ter identificado quem era, porque isso é muito cara de pau. Ela foi lá e falou, deixa eu entrevistar um jornalista que concorda com o que eu penso. Uma boa semana para os republicanos, mas o discurso foi incoerente e desconectado da realidade. Trump vai usar... E esse artifíciozinho é muito cafoninha de jornalismo. Diz leitor, segundo especialistas, o jornalista fulano de tal diz... porque ela não pode dizer assim, não, na minha opinião... O discurso foi. Aí ela vai. Na opinião do Jornal Nacional. Exato. É isso. Ela não pode fazer isso. Então ela vai. Porque o Jornal Nacional não tem opinião, né? Então, eu, Paulo Figueiredo, você, Marcelo, nós aqui no Conexão América, a gente tem opinião. Mas o Jornal Nacional, ele não tem opinião. Então ele vai ouvir a opinião de um jornalista isento para falar alguma coisa a respeito. Para a violência e os protestos, para assustar as pessoas, e isso pode ajudá-lo no curto prazo. Veio o negócio do assustar a pessoa. Então. Eu gosto da cara do... Então, reparem bem. Reparem bem no que ela diz, porque isso é muito... como é que fala? Telling. Uma boa dica, é muito revelador. É muito revelador. Ela diz... O jornalista diz, né? O jornalista. Não é o Jornal Nacional que acha isso, não. É o jornalista. É esse tal desse jornal aí, que eu não sei quem é. Esse senhor aí disse, então é verdade. Né? Então, se ele disse, é porque é verdade. Ele é um especialista. Ele disse que o Trump, que foi bom pro Trump essa semana, porque ele vai usar os protestos violentos, a destruição das cidades, a baderna, o caos, para assustar as pessoas e se beneficiar disso. Ou seja, a realidade é a seguinte, as pessoas estão assustadas com a baderna e com o caos que os democratas promoveram, e é obviamente que se o outro está dizendo, olha, eu sou diferente, eu sou a favor da lei e da ordem, claro que essa pessoa vai se beneficiar. A maioria das pessoas querem lei e ordem. Mas quem está assustando é o Trump, né? É o Trump que está fazendo tudo isso. É o Trump que está assustando, forçando... não são as pessoas que estão tacando fogo na cidade, destruindo o comércio, não. É o Trump, fica tranquilo que é o Trump que está assustando. Isso muita cara de pau, muita cara de pau. O nego chama esse troço de jornalismo. Esse take foi importante e ilustrativo. Doutor, já estouramos aqui muito nosso tempo de programa. Esse ficou longo. Esse ficou longo, mas é simbólico. Tem gente que gosta de uns programinhas um pouco mais longos. Então, a gente tem feito uns curtinhos também de 20 minutos, então vamos agradar todo mundo. Esse ficou grande, mas ficou bom. Ficou bom. Quer dizer, eu pelo menos espero que o espectador tenha gostado. Não vou me alongar. Doutor, obrigado, boa noite. Até o próximo. Boa noite também ao espectador. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, deixa a tua curtida, teu comentário, teu like. A gente lê os comentários, curte, comenta também. Compartilhe para todo mundo que você puder. E até o próximo Conexão América.